Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um encontro do Clube de Adorim. E dessa vez a gente está muito feliz porque nós fizemos uma parceria com o grupo de estudos, o GELDES, que é um grupo de estudos que nasceu aqui no Cefet Varginha. E hoje nós já temos vários professores parceiros de instituições da região. E esse projeto é a segunda vez que nós desenvolvemos, que tem como objetivo ler, né, em conjunto, obras de vestibulares. Nesse ano, nós vamos repetir o projeto da FUVEST, teremos um encontro mensal até novembro, para que possamos trocar experiências, leituras, mas mais do que pensar no vestibular, mais do que pensar nessas provas, nós esperamos que aqui consigamos criar mesmo essa comunidade de leitores, de amantes da literatura. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo aqui alunos de letras, ex-alunos de letras, alunos de pedagogia, alunos do Cefet, alunos do Instituto Federal. Então, para nós é um prazer assim, imenso, imenso recebê-los aqui, que vocês possam aproveitar muito essas discussões. Érica, você quer falar um pouquinho com eles? Bom, quero sim, rapidinho também, só agradecer a parceria, né, Karina? A gente já tem umas estradas aí partilhadas, né, umas veredas em comum. Dar uma palavra de boa noite aos meus alunos e ex-alunos que estão aqui, estou muito feliz de... Ainda não estou vendo, porque as carinhas, como diz a Andréia do Cefet, só tem bolinha, né? As carinhas do Cefet vão ligar as câmeras muito em breve, né? Porque nós somos de um ambiente que nós precisamos da imagem, todos somos amantes da imagem, né? Então, agradecer a presença e dizer para vocês fazerem as perguntas, tirarem as dúvidas, desde, assim, como é que vai acontecer, né, esses encontros, todo o planejamento, né, que a gente tem, até mesmo uma curiosidade acerca de um outro parceiro que você está vendo aí, de um outro professor que você está vendo aí, né? Coloquem as perguntas, porque o momento é agora, tá bom? Então, um ótimo encontro a todos, muito prazer aos que eu não conhecia, que eu estou conhecendo agora. Estou muito feliz de estar realizando esse sonho aí para a turma do Cefet, tá bom? Abração a todos. Obrigada. Bom, pessoal, e para nós é um prazer enorme recebê-los aqui. Só para explicar como que vai ser a dinâmica da nossa primeira conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre leitura, o prazer de ler, e depois, no finalzinho, vamos apresentar o projeto, como que vai funcionar, qual que vai ser a nossa primeira leitura, qual que vai ser o cronograma. Então, sejam todos bem-vindos, que vocês possam aproveitar muito esse momento. E para quem está a primeira vez aqui no Clube de Adorim, nós costumamos dizer que é um clube aberto, né? Nós não temos aqui o objetivo, às vezes, de ter aquela discussão só para especialistas, não é esse o nosso objetivo. Aqui vocês podem ficar muito à vontade para apresentar as impressões de leitura, as dúvidas, que vocês se sintam mesmo participantes, tá? Não fiquem aí só como espectador, não. Microfone também é liberado, vocês podem ficar à vontade para levantar a mão, ligar o microfone, participar. E também pelo chat. Nós vamos começar, deixa eu compartilhar aqui, fizemos só um roteirozinho, nós vamos começar nos apresentando, né? Que Clube de Adorim é esse? Quem está pela primeira vez aí, o que é Clube de Adorim? Então, eu queria fazer essa apresentação do clube. Cadê? Estão visualizando aí minha tela? Acho que agora vai. Beleza. Bom, o Clube de Adorim é um clube mesmo de leitura. Nosso objetivo é formar uma comunidade de leitores. Ele nasceu no curso de letras do Grupo Unis e expandiu, né? Hoje o clube, nós tivemos participantes aí do Brasil todo, tivemos convidados até de Angola, né? E os convidados de Angola vieram, inclusive,
para a lista da FUVEST o ano passado, que foi quando nós falamos da obra Mayombe, do Pepe Tela. Então, é um clube que está aí, tá no virtual, e todo mundo é muito bem-vindo. Nós temos uma equipe de curadoria que organiza esses encontros, que seleciona, ouvindo os participantes, né, quais serão as leituras da rodada, quais serão os projetos. Nós participamos aí de feiras literárias, encontros, congressos, e essa equipe de curadoria que cuida com todo o carinho do mundo desse clube, né? E agora a gente está recebendo também a professora Érica como parceira, e para nós é um prazer imenso, que só tem a agregar, né? Eu sou a Karina, eu sou professora na área de letras, trabalho no grupo educacional UNES, e atualmente também estou como professora substituta no Instituto Federal de Três Corações, e sou apaixonada por livros. Eu acho que esse é o melhor currículo. A gente não precisa falar de mestrado, doutorado, não. Eu estou aqui porque sou apaixonada por leitura, e é um prazer imenso que eu tenho aqui os meus colegas e professores também incríveis. Hoje o Gustavo não pôde estar presente conosco, mas ele também faz parte da curadoria. Isadora, Tainá, querem dar um oi aí, Isa e Tainá? Oi, gente, boa noite. Sou Isadora, eu sou professora de língua portuguesa e de literatura no ensino básico estadual, e também apaixonada pelos livros, né, importantíssimo ressaltar do currículo, e divido a curadoria, como a Karina falou aqui. Estou muito satisfeita com essa parceria, eu acredito que a literatura ela tem que chegar para todos e todas, e quando ela invade o ensino básico, que é a minha paixão, eu fico realmente emocionada, eu estou muito feliz de estar aqui. O Gustavo também, Gustavo estudou, foi meu aluno de jornalismo, depois ele veio fazer letras, atualmente ele é meu aluno de letras, uma pessoa também ótima aí na curadoria, né? Mandou um abraço a todos vocês, e no próximo ele estará conosco. Tainá? Boa noite, pessoal. Eu sou a Tainá, eu estou na curadoria junto com as meninas e com o Gustavo. Eu sou publicitária, completamente apaixonada por livros, e eu gosto muito, eu me sinto muito grata por fazer parte dessa equipe, por fazer parte desse clube, e eu acho muito lindo ver como que o clube cresceu em todos esses anos, e essa parceria só prova isso, e como que nosso objetivo de levar a literatura a todos faz sentido e atrai muitas pessoas de todos os cantos do Brasil. E para quem não conhece também, né, o pessoal do Clube de Adorim não conhece a professora Érica, né, Érica? Você quer dar uma palavrinha aí para o pessoal que não te conhece? Gente, vocês não me conhecem? Eu tão famosa, pensei que eu era tão famosa. Então, eu trabalho no Cefet, sou professora também de língua portuguesa, literatura, né? Cuido muito desses futuros profissionais brasileiros e brasileiras, né? Nunca deixei de lado a minha luta pela leitura. Sou amante de livros, sim, de várias áreas, não especificamente só da literatura brasileira, tento ler bastante, para estar sempre estimulando as criaturinhas e os criaturinhos a lerem, né? A gente fala muito para eles, eu estou aqui nesse lugar, que eu digo que é um lugar de batalha, assim, eu sou incansável, né? Eu tento dizer para eles que eles estão num momento excelente de fazer essas leituras que nós estamos propondo, e que uma vez que a gente começa, a gente não para mais, né? Então, de novo, vou dizer que eu acho que esse projeto é muito importante para o Cefet. A gente só tem a aprender com vocês, com a experiência de vocês, e eu estou aqui de novo para aprender também junto deles. Um prazerzão, tá? Obrigada. Eu conheço a Érica antes de conhecer a Érica. Tinha um casal de amigos muito queridos aqui em Varginha, lá nos idos 2011, 2012, e esse casal de amigos tinha dois filhos adolescentes, que hoje já são adultos aí, maravilhosos. E eu lembro até hoje do Dionísio virar para mim e falar assim:
Eu tenho uma professora no Cefet, que foi justamente ela que me fez gostar de literatura, Karina. Porque, assim, é por ela que eu gosto hoje de ler, que não sei o quê. E eu chegava lá, estava o Dionísio e a irmã dele com livros e tudo mais. E aí, quando eu fui trabalhar no Cefet, eu já falei assim, quem que é a professora de literatura que o Dionísio tanto fala? Né? E até hoje, quando eu encontro o Dionísio, ele fala da professora Érica. Nossa. E aí, para mim, foi um prazer imenso e um privilégio, né, de pensar assim, poxa, eu vou trabalhar com a professora, o encanto lá do Dionísio. Nossa. E aprendi muito, né, Érica, com você no Cefet. Trocamos muito. Eu vou trocar o elogio, né? Deixa eu trocar o elogio. A Karina foi a pessoa que mais me estimulou a fazer doutorado. Eu não queria fazer mais nada, queria só, não é assim, não queria estudar, não, queria estudar, mas por minha conta. Não me imaginava com todos os arreios, todos os freios, né, que um programa de pós-graduação e doutoramento iria fazer na minha vida, né? E a Karina foi muito importante, eu falo isso para os meus alunos também, quando eu te apresentei quem era a Karina, eu falei, é a responsável por eu ter feito, acho que o doutorado mais delicioso que eu já fiz na minha vida, porque nunca eu li tanto, estudei tanto, né, pela própria oportunidade da casa em que eu trabalho, a instituição me proporcionou isso, mas você tem muita parte nisso tudo, né? Minha família toda não te conhece pessoalmente, mas conhece eu dizer, vou com a Karina, vou voltar com a Karina, hoje à noite nós vamos lá, eu e a Karina, né? Ai, a Karina está fazendo a tal disciplina, agora a Karina, né? Então, a Karina virou muito, assim, a cara do meu doutorado na minha casa, né? Então, fica assim, sabe, Karina, essa coisa da experiência da gente passar para eles, né? A gente pode estar de lugares completamente diferentes, e é isso, são os livros que nos unem, né? É muito legal esse papel da leitura, quando você pergunta, você já leu? E a pessoa fala, então, já. E ali abre uma porta e nasce uma amizade. Não, eu vou morrer de inveja se ele ficar aí. Não tem um gato aqui comigo. Eu falei assim, bem na hora que a Érica está falando, está um gato aqui tentando entrar, né? Nossa, e ele bate na porta. Olha, gente, essa parte do ser gateira é outra doença minha e da Karina também. Não sei se da curadoria tem mais gateiro aí, mas entre as alunas também tem, viu? Nossa, aqui é um tal de pula gato, sai gato, uma tragédia. Aliás, vamos começar a ler sobre os gatos, né? A literatura felina. A gente precisa botar um encontro depois da FUVEST só para gatos. Você sabe que e é interessante a gente começar falando desses afetos, porque Dionísio já fez mestrado, né? Eu acho que ele está em São Carlos. Eu sempre fico na dúvida se ele está na Unicamp ou se ele está na Federal de São Carlos. Você vê, né? Onde que esses meninos chegam com incentivo aí de um professor. Enfim, gente, chega de confete, vamos começar a trabalhar, né? Então, só para a gente apresentar para vocês o que é, então, esse projeto Clube de Adorim Lê FUVEST. É um projeto de extensão, de parceria do UNES com o Cefet, né, envolvendo o nosso grupo de estudos, o GELDES. Bom, quero convidar a professora Isadora para falar um pouquinho sobre o prazer de ler, né? Deixa eu só mutar o meu microfone aqui, só um minutinho. Isa, com você, viu? Tá, joia. Vou esperar você compartilhar de volta aí. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a importância de ler, principalmente de compartilhar a leitura, já que é o nosso propósito aqui, né? Além de disseminar a leitura, fazer o compartilhamento, né, dessas experiências. E aí é muito difícil você falar da importância de ler, né, sem citar o Antônio Cândido. Ele tem um texto muito importante sobre o direito à literatura. Vou fazer a leitura aqui desse trecho com vocês, que ele fala o seguinte: assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, independente da nossa vontade. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia,
A literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Então, assim como a gente tem direito à moradia, a gente tem direito à educação, a literatura, para o Antônio Cândido, nesse texto, e para a gente também aqui do clube, ela constitui um direito para que todas as pessoas possam ter acesso à leitura e à literatura. Pode passar para frente, Karina. E aí, então, eu trouxe alguns motivos pelos quais, né? Por que é importante a gente ler? Eu trouxe a primeira, essa frase da Clarice também, que eu acho muito, muito bonita, que ela fala que a palavra é o meu domínio sobre o mundo. A pessoa que não lê, gente, ela fica sempre esperando que alguém explique o mundo para ela. Ela nunca vai conseguir entender e viver a vida dela de maneira autônoma, realmente. A pessoa que não lê, ela sempre tem que alguém explicar o mundo para ela de alguma forma. Eu acho muito forte essa frase da Clarice, né? Que a palavra é o domínio sobre o mundo. Quanta coisa a gente faz através da palavra, né? Todas as nossas interações são através da palavra, né? Tudo que a gente faz, ser um ser social é ser um ser de palavra, né? E narrar, esse narrar é intrínseco ao ser humano. O que é intrínseco, né? Eu lembro que uma vez eu usei essa palavra e os meus alunos ficaram me zoando uma semana. Intrínseco, né? Intrínseco, gente, é algo que não dá para a gente despegar, nasce com a gente, né? Tá colado na gente de alguma forma. Muito antes da escrita ser inventada, a literatura ela já existia, porque essa coisa de contar histórias faz parte do ser humano. A gente está sempre narrando alguma coisa, né? E nessas narrativas, uma das importâncias dessas narrações da vida da gente é a nossa própria situação na sucessão das gerações da nossa família, por exemplo. É super importante a gente saber de onde a gente veio, qual é a nossa história, é a primeira história que a gente tem acesso, né, que a gente se reconhece como indivíduo no mundo, e o que vai vir depois. Então, essa leitura, essa narração de quem a gente é, de onde a gente veio, é uma forma da gente entender quem a gente é e também a gente superar, de certa forma, o que a gente é também. Saber as histórias da nossa família, saber ali o que circula a nossa formação, é importante tanto para a gente entender quem a gente é e para a gente entender também quem a gente quer ser. Né? Então, é um dos motivos, porque essa leitura é importante. Né? A leitura também pode ser uma chance da gente construir espaços habitáveis. Aqui a gente fala da leitura como uma válvula de escape mesmo. Muitas vezes, agora da pandemia, o que nós estamos passando, a gente jamais imaginou que estaríamos passando por uma coisa desse tipo, e a leitura pode ser uma construção de um espaço habitável, né, para que a gente possa recompor os nossos cenários, para que a gente possa se encher de esperança de alguma forma, né. Um outro motivo para a gente ler, né, ler para a gente criar essa reserva poética, segura. Muitas vezes a gente vai se ver sozinho na vida, muitas vezes a gente vai se ver com conflitos pessoais, né? Então, a literatura também pode ser um espaço para que você se sinta seguro, a salvo, de certa forma, né? E esse motivo final aqui que eu coloquei, né? Eu achei bonito que a Érica comentou, né? Que os livros são formas de conectar pessoas, né? Quando você pega e vê alguém lendo um livro que você já leu, que você gostou muito, ou quando você pergunta, você já leu? E a pessoa fala, já li, sim. É como se aquele livro recomendasse uma pessoa para você. Né? Então, você fala, nossa, fulano leu aquele livro, né? Então, a gente tem algo em comum, gostou daquele livro, gostou daquela leitura, aquela leitura fez sentido. Eu achei isso muito bonito, que ela falou dessa ligação. O contrário também, né? Tipo, você leu esse livro? Ah, não. Ai, meu Deus. Aí você fala, telefone para mim ali, peraí, o rapaz está me chamando, eu volto já. É um filtro excelente, né? Esse livro que você gosta, né? É claro que a gente brinca muito, a gente fala assim que aqui no clube nós valorizamos a leitura, né? Porque às vezes aquilo que é bom para mim talvez não seja bom para você, né? Talvez eu fique apaixonada por uma leitura e vocês falam, nossa, achei ruim, achei difícil, isso é muito comum. E esse compartilhamento, né? Dessas sensações é uma das coisas mais gostosas do clube, né? Mas tem algumas coisas que a gente vê as pessoas lendo, assistindo, compartilhando, que é um bom filtro para a gente falar assim, acho que não, de alguma forma, né?
Então, esse último motivo que eu coloquei aqui, né, que é ler para entender o mundo e a nossa condição demasiadamente humana, né? O Javier Cercas, eu citei isso no último encontro que a gente teve, na última palestra que a gente teve enquanto clube, que ele é um escritor espanhol muito já contemporâneo, mas já consagrado, né? E ele comenta que a leitura, a literatura é um simulador de voo para a gente, né? Que ele comenta que ele encontrou um amigo, esse amigo também era escritor e também leitor, né? E que esse amigo tinha acabado de passar por uma separação e que estava muito mal, estava no fundo do poço, e ele falou que é isso. Ninguém experienciou mais uma separação do que você. Você está preparado para enfrentar isso. Então, principalmente quando a gente fala de criança, a leitura ela é capaz de ampliar o nosso repertório emocional, de nos preparar para diferentes situações que talvez a gente nem vá viver, né? Mas, de certa forma, a gente viu alguém viver, a gente pegou na mão de alguém que passou por essa situação, né? Ler é um exercício muito importante de empatia. Então, pode passar, Karina. Eu queria ler para vocês esse trecho, gente. Eu falo que eu estou igual uma pastora, eu estou disseminando a palavra da Michelle Petit, Michelle Petit é uma pesquisadora francesa, e ela tem um trabalho com literatura, com leitura, com pessoas refugiadas, né? E esse livro dela, Ler o Mundo, Experiências de Transmissão Cultural nos Dias de Hoje, é lindíssimo. Ele fala muito a respeito dessa importância da literatura para além dessas questões de monetização, ou mesmo igual nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para falar da literatura dentro de um vestibular, né? Mas é muito além. A literatura vai muito além disso. Aqui, o vestibular é uma desculpa. É quase que uma esquinha que a gente joga, assim, a leitura de vestibular. Mas, no fundo, a gente quer pegar vocês pela emoção mesmo da leitura, né? E ela fala que a leitura, né, ler para a gente encontrar palavras à altura da nossa experiência. Ler serve para encontrar fora de si palavras à altura de sua experiência, figurações que permitem encenar, de maneira distanciada ou indireta, aquilo que vivemos, sobretudo os capítulos difíceis da nossa história, para disparar tomadas de consciência súbitas de uma verdade interior, acompanhadas de uma sensação de prazer e pela libertação de uma energia entravada. Ler serve para descobrir, não por meio do raciocínio, mas de uma decifração inconsciente, que aquilo que nos assombra, nos intimida, pertence a todos. Então, como eu falei, né, ler é um exercício de empatia e ler é um exercício de reconhecer-se demasiadamente humano, né? Então, é isso, gente, eu queria falar com vocês. E é lindo isso, né, o Isa, que você fala de reconhecer-se humano, porque o Cândido, nesse texto que você começa a citar, ele vai falar justamente desse poder humanizador da literatura. E eu fico pensando na arte como um todo, né? A gente chama isso, falando os termos técnicos lá criados pelos formalistas, a gente chama isso de estranhamento, que é quando alguma coisa te afeta. Você lê uma coisa bonita e aquilo te dá um negócio assim, ó. Tem gente que sente isso desde novinho ali nas aulas de catecismo, quando lê um trecho bonito da Bíblia. Eu lembro, eu muito novinha, ouvindo ali na igreja aquele trecho do Mateus, quando falava de olhai os lírios do campo, né? Se as próprias, ou os trigos ali, o Senhor os cuida, né? Dirá vós, filhos de Deus. Gente, eu achava isso a coisa mais linda do universo, né? Depois eu fui descobrir isso em Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, que foi um dos primeiros livros que eu gostei muito de ler na adolescência, e sentir aquela coisa, aquele encantamento. Às vezes nós sentimos isso com série, com cinema, com música, né? Que é esse estranhamento, esse poder de afetar. E é bonito que o Cândido, ele vai falar justamente isso, né? Que ler não te deixa só inteligente, não é só instrução, mas ele afina as emoções. Porque vocês vão ver nessas obras aí, essas obras têm cada leitor, que é essa coisa de você ver o mundo não com os seus olhos, mas você vê o mundo com a perspectiva do narrador, com a perspectiva do personagem. Então, você vai pegar, por exemplo, um Quincas Borba, você vai querer falar para o Rubião,
Para de ser idiota, filho. Acorda para a vida. Você vai ler uma Angústia e vai ficar assim, pé da vida. Vocês vão ver como que a Angústia já falava de relacionamento abusivo, de homem que encarna numa mulher que é a mulher de qualquer jeito a todo custo, né? Então, a gente aprende a ver o mundo na perspectiva do outro. Por isso que eu sempre digo que literatura nos ajuda a ser mais empáticos, porque você sai só daquele universo. E aí o Cândido fala uma coisa também que é interessante para a gente que vai começar esse ciclo de leitura. O que afeta? O que a literatura tem que nos toca? Ele vai dizer que é a organização da palavra. É a forma como a palavra se coloca no texto. Não é só enredo. Às vezes a gente fica muito preocupado com enredo, com o que a história conta, né? Mas isso tem a ver com a organização. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. A gente acabou de ler no Clube de Adorim, Grande Sertão Veredas, e lá tem o personagem Riobaldo, que era apaixonado por Diadorim. Mas ele não entendia esse amor. Ele podia falar isso de várias formas, né? Eu não entendo esse amor, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, mas não, ele vai dizer, Diadorim é a minha neblina. Olha que jeito bonito, né, de dizer que é aquela coisa embaçada, aquele nevoeiro, aquilo que não se explica direito. Então, a literatura tem muito essa coisa da organização da palavra, que é o que vai constituir o que faz algo ser literário ou não, né? Não que essa linha seja muito definitiva. Isa, você quer comentar um pouquinho desse trecho? Eu vou comentar, né, que geralmente daquilo que a gente lê, principalmente se passa um tempo, né, a gente lembra abstrações. A gente não consegue lembrar com detalhes, né, daquilo muitas vezes dos personagens, quais foram os conflitos e tudo mais, né. Daquilo que a gente lê e passa um tempo, fica poucas coisas, né. Mas, como diz a Karina, de tudo fica um pouco, não a Karina, né, diz o Drummond numa citação que a Karina gosta muito, né. Que de tudo fica um pouco, né? Dessa leitura, o que fica é a experiência. Sem sombra de dúvida, nós lembramos da sensação que a gente teve diante daquele livro, né? E quando a gente compartilha essa experiência, igual a gente vai fazer aqui, que a gente vai trocar ideias sobre o que a gente leu, né? No último encontro também, eu não lembro se essa frase é sua, Karina, ou se você falou também e era de alguém, que você falou de lermos juntos, que junto com você eu leio melhor. Então, sem sombra de dúvidas aqui, compartilhar essa experiência vai fazer com que essa experiência se enriqueça, se amplie e ganhe novos significados. É a carta da Clarice para o Fernando Cabrini, né? Que ela fica, né? Lembrei agora, mas eu lembrei de você falando, eu só não lembrava se era... Que ela fica ansiosa lá para o Sabrina, eles falando do Grande Sertão, né? Me escreva, diga coisas que você acha dele, do Grande Sertão Veredas. Assim eu ainda leio melhor. Eu acho que o clube é isso. E o clube é interessante, vocês vão ver que às vezes você lê uma coisa e você não entende aquilo direito, aí o outro te explica, aí, né, tem todo esse compartilhamento. Uma coisa que um chama atenção, não chamou tanto a sua atenção, e depois você passa a achar aquilo lindo, né? E é interessante, porque uma coisa que o Cândido fala, e eu penso muito nisso, como que literatura forma opinião? Como que literatura nos constitui? Né? De trazer mesmo essa... Vamos usar o termo aí, né, Érica, do doutorado, essa coisa do interdiscurso. Como que esses discursos que nós vamos tendo contato ao longo da nossa vida ficam em nós? Né? Seja uma fala de uma personagem, seja uma coisa assim. Quando as pessoas falam para mim, isso em qualquer forma de narração, quando as pessoas falam para mim de série, eu falo, gente, série que formou minha vida. Eu sempre gosto de brincar com isso. Eu falo que eu tenho box rosa, edição especial, colorida, cintilante, Sex and the City. Quanta coisa que eu sou por causa que eu vi essa série lá com os meus 20 e poucos anos, né? Então, essas narrativas, essas histórias ficam muito na gente. É o poema Resíduo, né? Que a Isa tão bem lembrou do Drummond. De tudo fica um pouco. E que nós possamos, em tempos tão caóticos de fake news, que nós possamos nos instruir, que nós possamos buscar informações, buscar leituras.
Isso é fundamental, isso é fundamental. Tem um dos livros mais lindos dessa literatura, que é o Vidas Secas, que você vê o Fabiano, que é um dos personagens, ele vai no centro da cidade e apanha do soldado amarelo. E ele fica indignado, mas ele não consegue se defender. E ele fica, mas se eu tivesse frequentado a escola, se eu tivesse estudado, se eu soubesse usar as palavras como o seu Tomás da Bolandeira, mas eu não sei. E ele fica ali, ó, se animalizando, fica um bichinho miúdo, porque ele não sabe se defender. Então, jovens, né, o que eu poderia falar para vocês, leiam. Leiam, se defendam, tenham conhecimento, informação sempre. Opinião a gente tem demais. Que bom que nós temos, mas às vezes a gente precisa também de informação, né? Bom, vamos lá. Mas vamos falar agora rapidinho de uma questão mais pragmática, porque às vezes você está aí porque a professora Érica te chamou, porque algum aqui te convidou, mas você fala assim, mas eu não sou muito fã de leitura, e aí? Ou, eu gostava de ler, mas agora parece que eu não gosto tanto. O que você pode fazer, né? O que você pode... como que você pode se organizar para que efetivamente você comece a ser um leitor? A gente sempre fala que leitura é hábito, e hábito a gente coloca ou exclui da nossa vida, né? Se você, eu sempre brinco assim, quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para ler, eu digo, eu também não tenho. Mas aquilo que você considera importante, você arruma um tempo para você, né? Às vezes, quando eu resolvo ir na academia, uma vez ao ano, eu chego lá às 6 horas da manhã, a academia já está lotada. O que faz as pessoas acordarem 5 horas da manhã para ir malhar? Né? Porque elas consideram aquilo importante. E para começar a ler, gente, 15 minutos por dia, eu sempre falo isso, 15 minutinhos, tira o celular de perto e vai ler, 15 minutinhos, você vai ver como que a leitura se rende, e é uma educação mesmo, não tem outro jeito, é o contato direto com a obra. E essa comunidade aqui de leitores que nós estamos falando, isso ajuda muito, porque às vezes a gente fica aqui meio preguiçoso, mas você sabe que está chegando a data do encontro do clube de leitura, você pega lá, agarra no livro para ler e dá tempo. Então, esses clubes, eles ajudam muito a criar esse hábito coletivo, né? E ampliar o seu repertório literário. Hoje nós vamos ver, eu até coloquei aqui as multifaces da literatura, né? A literatura e seus corpos. Se você for pegar a história dos textos, né, a gente já teve lá o papiro, nós já tivemos ali vários formatos. Encontre o seu. Uma coisa que eu vi que, por exemplo, me ajudou muito, eu sou muito apaixonada por livro físico. Às vezes eu compro 3, 4 edições do mesmo livro só porque eu quero ter as edições diferentes, as capas diferentes, os prefácios diferentes. Mas uma coisa que me ajudou muito foi o Kindle. Foi a leitura mesmo ali no livro digital. Me ajudou muito por quê? Porque o meu horário de leitura é à noite, então eu deito na cama com o Kindle. Isso me ajudou muito na leitura. Então, encontre o seu formato, encontre aquilo que você vai se sentir mais confortável, né? E para vocês que vão fazer vestibular, são 3 coisas. Podem conversar com qualquer neurocientista, neurolinguista. Para a gente estudar bem, são 3 coisas: dormir, alimentação e atividade física. Né? Então, cuidar do corpo, cuidar para essa mente ficar descansada. Né? Isso vai te ajudar muito nessa leitura. E como leitura é hábito, como leitura é uma prática, a gente precisa também de certa disciplina. Então, faça metas. As metas ajudam muito. Coloca post-it. Até tal época eu vou ler, até tal página. Eu vou ler 15 páginas por dia. Se coloque essas metas, que você vai perceber como que isso vai ajudar bastante. E agora eu vou passar para a Tainá, para a gente pensar o que nós podemos usar desse universo aí digital para nos deixar mais pertinho da literatura. Então, vamos lá. Eu acho que nesse mundo tão digital, como a Karina falou, a gente está sempre, o tempo todo conectado. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos, algumas coisas que
podem ajudar a gente a ficar mais próximo da literatura, que pode ser um incentivo. O primeiro ponto aqui são os clubes de assinaturas. Diferentes dos clubes de leitura, os clubes de assinatura, eles enviam mensalmente um livro para sua casa. Alguns clubes são surpresa, outros não. Cada clube tem uma linha ali de curadoria, assim, e isso se torna um incentivo. Você sabe que cada mês vai chegar um livro diferente na sua casa, que milhares de pessoas do Brasil inteiro vai receber também e vai ler também aquele mesmo livro que você. E aí você vai querer ler, querer comentar, porque mês que vem vai chegar um outro livro. Então, assim, acho que vale uma pesquisa, vale você encontrar o tipo de clube de assinatura que envia o tipo de livro que você gosta de ler. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Tem a TAG, Experiências Literárias, que é o queridinho do Clube de Adorim. A TAG, ela tem duas vertentes ali, tem o Curadoria, tem o TAG Inéditos, o Intrínsecos, que envia... O Intrínsecos e a Rádio Londres, ela tem mais ou menos a mesma perspectiva, que enviam obras que serão lançadas pela editora, mas enviam antes para os assinantes, né? E aí eu trouxe o Leiturinha, que é um clube específico para crianças, né? E tem a Taba, tem o Turista também, né? Que são clubes bem assim. A Taba também tem livros lindos para criança, né? Karina, Dainá, deixa eu contribuir. Tem o Quindim. Claro. O Quindim é de uma beleza, porque ele não só manda o livro infantil ou infanto-juvenil, mas eles têm um trabalho de mapa da leitura, que é para exatamente encaminhar, não é dar tópicos, mas é para dar muita base para o pai e para a mãe fazer essa leitura também. Então, eu gosto muito de divulgar. O Quindim é uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos 5 anos. E também, além da TAG, tem o Ubu, que tem uns livros que não são de literatura brasileira, mas essa moçada aí que está indo para as universidades precisa começar a abraçar também, tá? Só para contribuir. Ótimas indicações, professora. Pode passar, Karina. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de sites e aplicativos que também te ajudam nessa questão de organização da sua leitura. O Scooby e o Goodreads, eles são basicamente iguais, assim, você consegue marcar o que você leu, o que você gostaria de ler, você consegue publicar resenhas, ler resenhas de outros leitores, trocar ideia com outros leitores que estão ali conectados pela rede. Eles têm tanto site quanto aplicativo para celular, e tem o Cabeceira. O Cabeceira atualmente é o meu preferido, porque ele tem 2 ferramentas que eu vou falar no próximo slide. Pode passar, Karina. O Cabeceira, ele é meu preferido porque ele tem a primeira ferramenta que eu uso muito para me organizar nessas tantas leituras que a gente tem que fazer, que é a calculadora. Para quem deseja começar a ler, começar com esse hábito, eu acho a calculadora literária do Cabeceira fantástica. O que ela faz? Você vai lá no aplicativo, você ativa o cronômetro do aplicativo e você pega o seu livro, você lê ali 1, 2, 3 minutos e aí você marca no aplicativo quando você para de ler, e aí ele pergunta em qual página você começou, em qual página você terminou e em quantos dias você quer terminar essa leitura. E aí ele calcula quanto tempo você tem que ler por dia para terminar, para finalizar o livro. E isso é fantástico, como a Karina deu exemplo, né? Que você deve ler ali 15 minutinhos por dia, isso vai facilitar muito o seu cronograma, esse cronograma da FUVEST, que é muito corrido, né? Que a gente tem que ler ali um livro por mês para discussão. Então, assim, eu acho que a calculadora é fantástica nesse quesito aí de organização de livros, do que você vai ler. E tem a outra ferramenta que é de recomendação. Quando você está perdido e não sabe o que quer ler, ele tem essas 2 paginazinhas. Primeiro ele pergunta em que momento você que livro, o que você quer que o livro te cause, né? Que ele te fisgue desde o começo, que seja sobre fantasia, que, enfim, tem um contexto histórico, e aí ele vai para a segunda parte, que é o que você gostaria que esse livro te causasse. Se você quer surpreender, se você quer reflexão, e aí ele te dá algumas opções
de livros que se encaixam dentro desse padrão. Também é uma boa opção para quem deseja começar e não sabe por qual livro começar. Pode passar. E aí, não podia faltar indicar clubes de leitura. Como minhas colegas já falaram, essa troca de experiência que o clube de leitura traz é um grande incentivo também. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, que é o nosso Clube de Adorim, tem o Trem de Ler, que é de Lambari, do Vagão 98, tem o Leia Mulheres, o Clube de Liberdade, que é lá de BH, tem o Clube de Clássicos da Zahar, que eu também faço parte da mediação. Cada clube, ele tem ali um tema específico. Então, a gente do Clube de Adorim sempre vai mudando de tema. O Leia Mulheres só lê obras escritas por mulheres, né? O Clube da Zahar só lê os clássicos que são publicados dentro daquela coleção da editora. Então, isso faz também, você pode escolher o clube de leitura que mais faça sentido aí dentro do seu gosto literário e se aventurar. Eu acho que é isso, né? Tem mais um slide, eu acho. Os podcasts literários, que também ajudam, que para quem não tem clube de leitura ou às vezes não tem muito com quem conversar, você sempre vai encontrar um podcast que fale sobre aquele livro que você está lendo, que você quer ver, enfim, que tem dicas de outros livros também. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Tem podcast da TEG, tem Uma Leitura Toda Sua, tem o Daria um Livro, que é do Books, ele entrevista as pessoas, leitores, escritores, muito bom o podcast dele. Tem o da 451, o do Antônio Fagundes, da Folha de São Paulo. Então, são só alguns exemplos que a gente trouxe aqui, mas também são várias opções. E é interessante que quando nós começamos a divulgar, né, podcast, não tinha quase nenhum, né? E agora tem um tanto que vocês podem, esse da 451 é fabuloso, assim, a edição muito bem feita, o do Daria um Livro também, é muito gostoso de ouvir as entrevistas que eles fazem, né? Então tem muita coisa boa, né? Nós nem colocamos todos aí, mas tem o Aí no Clube, uma conversa, tem muita coisa boa de podcast também para quem gosta. E aí, por fim, sobre as redes sociais no geral. Eu já vi a Gabriela falando ali dos canais do YouTube. É aqui que eles entram, Gabi. Eu acho que a gente passa muito tempo ali nas redes sociais, no Instagram. Então, eu acho que é um local também para a gente buscar pessoas que falam sobre literatura, que gostam de ler. E assim, tem inúmeras pessoas, muita gente falando, produzindo conteúdo. Não deixem de seguir o Clube de Adorim no Instagram, já fazendo um jabá. Mas, enfim, eu acho que no YouTube tem muitos canais específicos que fazem resenhas, que indicam livros. No Instagram também tem perfis só para falar de livros. Então, eu acho que é isso, que quando você está nessas redes sociais, você pode começar a seguir essas pessoas, e quando você está ali, sem nada para fazer, você fica lá descendo, e aí você vê uma postagem sobre livro e lembra que, tipo assim, por que eu não posso ler agora? Porque eu posso largar o celular de lado um pouquinho e abrir um livro. Eu acho que pode ser um bom lembrete, assim. E aí eu acho também que é nosso dever como leitor falar sobre literatura, porque isso também atrai e isso também incentiva outras pessoas a lerem e a trocarem ideias mesmo sobre a literatura. Acho que agora terminou. Eu coloquei esse Instagram aí, né? Porque como a Tainá falou, às vezes a gente fica tanto tempo nas redes sociais e a gente pode usar isso ao nosso favor. Esse projeto nasceu lá no Nordeste e é interessantíssimo porque eles estão lendo o Grande Sertão Veredas inteirinho. Então tem gente da Espanha, tem o pessoal de Portugal, e é bonito ver o sotaque, a forma como eles, né, vão avançando, e é um projeto que nasceu na quarentena. Então, fica aí a indicação também de Instagram, né, lendo o Grande Sertão Veredas. Internet pode ajudar, às vezes nos distrai, né, mas ajuda muito também, principalmente para quem vai fazer FUVEST, que linka muito literatura com outras artes, Enem também faz muito isso,
Hoje você tem projetos, muito, até por conta da pandemia, do isolamento, projetos que são maravilhosos. O site do Museu do Prado, por exemplo, eles têm feito filmagens diante das obras e vão contando a história dessas obras, né? Enfim, pessoal, é a ideia e a ação para gerar o hábito. Tem que ter um pouquinho de disciplina no começo, se você está um leitor enferrujado, e colocar isso na sua vida. Eu acho que a gente espera ter conseguido trazer aí algumas razões para que vocês se interessem pela leitura, né? E a leitura é a melhor distância, é a menor distância entre você e você mesmo. Essa frase é muito bonita porque é o processo que nós falamos, né? De você ter esse contato, de olhar para si, de olhar para o outro, de afinar as emoções, como o Cândido tão bem coloca. Bom, podemos falar do projetinho? Josiclécio, William, Valquíria, o pessoal que está aí, quer falar um pouquinho de leitura, da importância da leitura? Alguém na sala? Estou citando alguns nomes aqui de cabeça que eu vi que entrou. Natália, fiquem à vontade. Podemos avançar. Eu tenho uma dica rápida e boa para o pessoal do que estava querendo para o vestibular. Uma coisa boa que muitos vestibulares pedem livros muito clássicos, né? E às vezes a gente sabe que português não é uma língua fácil por si só, e ainda mais livros antigos e tudo mais, isso torna um pouquinho mais complicado. E uma dica boa é procurar livros que tenham textos de apoio, procurar algumas edições que sejam mais chamativas para a gente, porque na escola a gente tem aquela ideia de que o livro é aquela coisa, sabe, aquela capa dura, com aquelas lombadas históricas, aquela coisa muito... E aquilo, às vezes, não pode não ser tão chamativo. E é você procurar a edição do livro que mais combina com você, sabe? Tipo, torna a leitura muito mais agradável. Tem um livro que eu amo, por exemplo, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Eu tenho essa edição que não tem quase nada, meu Deus, uma capinha azul simples, a original não, uma em inglês que é bem simplesinha, mas se você for olhar a capa original, é belíssima, é um livro de 1951, mas a capa é a coisa linda, então chama muito mais atenção dessa forma. Então você olha aqui e você se atrai por aquilo. E também a questão da tradução, né? Alguns livros russos, algumas coisas, a forma como é traduzido torna muito mais difícil ainda. E procurar isso é muito maravilhoso. Ai, que bom, Josiclécio, que você tem. Nossa, eu amo Salinger. Salinger é muito bom. Você lê, é um livro de 1951, mas você lê, parece que foi publicado semana passada, né? É espetacular. No mais é isso, pessoal. Estou muito feliz de estar participando aqui de novo. Muito obrigado, Karina, pessoal. A gente Eu queria só falar uma falinha rapidinho assim, também. É questão da obrigatoriedade, né? Tudo que a gente fala assim, tem que ler, é obrigado, parece que é um peso, parece que dá um peso na gente. Então, não pensa assim, eu sou obrigado a ler, eu tenho que ler. Não, tira o peso. Procure saber por que você tem que ler e mude a frase, né? Eu gostaria de ler, que aí fica mais prazeroso, né? Porque esse negócio da obrigatoriedade às vezes fica pesado, ainda mais quando a gente é mais novo, né? Que é obrigatório, parece, nossa, dá sono, é difícil, é complicado, é melhor jogar, é melhor ficar na rede social. Então, na rede social, procure alguma coisa que está falando sobre o livro, porque aí você vai fazer o que nem o William falou, vai despertar a curiosidade e aí a leitura vai... Aí, quando você começa a ler, você já está lendo aí horas e não está nem percebendo. Ô, Nath, e é interessante isso que você falou, né? Porque às vezes a gente fica com aquela coisa assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não vai. Na verdade, eu esqueci o que eu ia falar. Daqui a pouco vem. Você falou uma coisa, daqui a pouco vem, tá? Eu esqueci. Mas sobre esse peso mesmo da leitura, né? Essa obrigatoriedade, essa coisa difícil, né? Que às vezes... E às vezes a gente tem que ler alguma coisa. Eu, por exemplo, que nem eu falei, eu fiz um comentário para você no particular hoje. Eu tô com tanta leitura, com tanta coisa na cabeça, que ler um livro que não é técnico, alguma coisa, é como se fosse que a minha cabeça tivesse um refrigério, assim, como se fosse um sopro de alívio, né? Dá um alívio na cabeça da gente. Eu entendi, eu lembrei, Nath, o que era que eu ia falar. É porque, às vezes, a gente acha que leitura é só prazer, e não é. Ainda mais para a turma que vai fazer o vestibular,
Às vezes é para marcar, você compreender um período histórico. A literatura ainda, né, tem aspectos positivos e negativos em relação a isso, mas a literatura ainda é muito vista numa perspectiva histórica. Então, você pega ali um Esaú e Jacó, do Machado de Assis, não é só a briga entre irmãos, né, mas é a briga entre uma república e o nascimento de uma república e a decadência de uma monarquia. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco dessa maturidade para situar essa obra, entender o lugar dessa obra. Eu vivo falando para os alunos que eu acho chatérrimo José de Alencar. Acho chatérrimo. Tem um livro do José de Alencar que eu gostei muito, que é o Senhora. Mas aquela fase indianista dele eu acho bem chato. Mas isso situa um projeto de um José de Alencar que era extremamente conservador, nacionalista, que queria uma literatura nossa, que tivesse um herói nosso. Então, por isso que a gente não tem que ficar só no enredo. Ai, será que a história me pega? Será que a história não me pega? Literatura não pode ser essa coisa só hedonista, essa busca do prazer. Às vezes, a literatura é para você compreender um determinado projeto, um processo, aquilo que, né, a forma como aquilo aconteceu e por aí vai. Enfim. Mas alguém Isso gostaria... acontece quando a gente relê também um livro que a gente leu mais novo e a gente vê assim, nossa, por que eu não vi isso antes? É porque não era maduro mesmo, né? Porque não tinha maturidade. Sim, eu gosto de citar, o Nath, a Moreninha, porque às vezes acontece o inverso. Quando eu li a Moreninha a primeira vez, Joaquim Manuel de Macedo, aos 13 anos, eu achei a coisa mais linda do mundo, e o meu sonho era ter um amor, ganhar um camafeu, aquela coisa mais linda do mundo, né? Da Carolina, Ilha de Paquetá. E aí, quando eu estava, inclusive, no Cefet, como professora substituta, eu fiz maior propaganda do livro. Só que eu falei, nossa, caraca, né? Faz 20 anos que eu li esse livro, deixa eu ler de novo para poder dar aula direito para esses meninos. Gente, eu fui ler o livro, eu achei horrível. Eu achei água com açúcar, eu não gostei da segunda leitura. Só que eu estava vivendo um processo de divórcio. Inclusive, eu tinha ganhado do meu primeiro marido um camafeu, que eu derreti e fui para Ubatuba com ele. Eu tinha realizado o sonho lá de menininha, lendo a Moreninha, e derreti o camafeu. Karina, você tem que contar o que é camafeu para as pessoas. Já começa por aí, para você ver o contexto histórico do livro. Não, é porque o camafeu é aquilo que você põe uma fotinho, né? Eu ganhei um lindo, na época, era um coração todo banhado com uma foto nossa. E tem uma cena na Moreninha do camafeu, que é bonita. A história é bonita, mas eu achei meio água com açúcar. Mas por quê? Era o contexto que eu estava vivendo. Eu não estava nada romântica na época. Enfim, esse vídeo não vai poder subir para o YouTube, não, viu, gente? Estou fazendo declarações íntimas aqui. Vamos lá, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Podemos seguir. Ô, Karina. Sim. É só um comentário rápido. Anteontem eu assisti um filme que nós iríamos discutir ontem. É um filme chamado Trem da Vida. Excelente. Neste filme, dentro do trem, existe um judeu que se converte ao comunismo assim, da noite para o dia. E ele se torna uma liderança lá dentro. Só que, ao ser questionado pelos amigos de partido sobre o comunismo, ele diz assim, sou comunista, mas eu também nunca li Marx. Ele é um comunista que nunca leu Marx, sabe? E ele leva todo mundo à loucura, mesmo nunca tendo lido, só por algumas concepções. E daí nós temos também essa ideia de leitura como autenticidade, como resistência. Que o que mais nós temos, você chegou a falar aí sobre fake news, o que mais temos aí são algumas afirmações totalmente desconexas, né? Tanto daqueles que se dizem contra, quanto os que se dizem a favor, que não conhecem o que está falando justamente pela falta da leitura. Quem quiser ver, é um filme chamado Trem da Vida, é muito, muito bem feito, fala sobre
o nazismo, né? Mas de uma forma muito diferente. Só isso que eu queria falar, Karine. Muito bom, Josi. Eu já estou procurando aqui ele no YouTube. Karina, Você foi falando, eu notei. Sim. aí eu queria falar, que eu já falei muito aí no clube, porque eu vi falar em quanta tecnologia, quanto acesso, né? E eu vivi 15 anos esperando para poder ler o livro da prateleira da escola, que a professora não deixava ler porque ia rasgar, porque ia sujar, ia tirar da ordem. E aí um monte de jovem com esse acesso à tecnologia. Eu amo quando coloca o livro lá e você coloca lá já o PDF lá no o link, porque eu não tenho acesso, né? Aqui o único acesso que eu tinha leitura era a biblioteca está fechada por conta da pandemia. Eu não sei nem por que fechou, porque o pessoal precisando de leitura e a biblioteca lá com os livros enchendo de poeira. Eu não sei por que existem essas bibliotecas, eu fico pensando, sabe? Então, aproveite, se deleite na oportunidade de poder estar lendo, de estar acesso à leitura, que eu queria tanto ter tido quando estava na idade desses meninos que estão estudando agora, e eu não tive. Então, para mim é muito importante a leitura, o clube foi muito importante. O clube de leitura foi mais importante para mim do que estar estudando pedagogia. Né? Para mim está sendo muito, muito mais importante participar do clube do que eu assistir às aulas lá da faculdade, não desmotivando o pessoal na faculdade, mas para mim foi muito importante, por quê? Porque eu não tive acesso à leitura quando eu queria, chorava lá, implorava para a professora deixar o livro, ler o livro, vai rasgar, vai sujar, isso é patrimônio da escola, não pode perder nenhum. Então, eu tenho comigo, assim, deixar para hoje, para os meninos que estão aí, né, que vão participar agora da leitura dos livros, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo, porque eu queria ter tido essa oportunidade na idade que vocês estão, e eu não pude ter, porque eu lembro que o primeiro livro que eu consegui ler, que ela deixou eu ler depois de tanto eu implorar, aí tinha um poema da Cecília Meirelles, que eu sei ele de cor, Deus dos 15 anos, que chama Leilão de Jardim. Então, aproveitem bastante, se deleitem na leitura, porque vocês estão tendo essa oportunidade. Muitas pessoas, como eu, até hoje não têm essa oportunidade. Né? As bibliotecas públicas estão lacradas, e não tem acesso à internet. Eu vejo os meninos aqui vão para a porta do açougue, pedir para entrar na internet, pedir Wi-Fi, porque eles não conseguem entrar em casa, porque não tem internet. Então, quem tem oportunidade, aproveite, porque faz muita falta. Só isso que eu queria deixar. Valquíria, está tendo torcida aí no chat para você recitar o poema. Não. Eu não vou conseguir, porque eu já estou emocionada. Eu não vou conseguir falar assim, vou ficar com vergonha. Leilão de jardim, que fala. Quem quer comprar o jardim? Um jardim com muitas flores, ovos e azuis no ninho, caracóis lindos com passarinhos. Eu não vou conseguir lembrar, eu vou chorar. Deixa na próxima eu falo. No próximo encontro você já está convidadíssima. Tá e eu bom. falo, né, como que a literatura aproxima as pessoas. Vou contar, viu, Valquíria, como que eu conheci você. A gente fazia os encontros os encontros presenciais, né, do clube antes da pandemia. E eu lembro, foi a primeira vez sua foi no Parque Novo Horizonte, Valquíria? Foi sim. Foi no Parque Novo Horizonte. A Valquíria chegou, a gente descendo, né? Porque a gente fazia. E tinha de tudo no nosso clube. Tinha café, tinha de tudo. A Valquíria chegou, peguei no braço dela e falou assim: Karina, você é minha professora no curso de pedagogia, estou muito feliz de vir para o clube e tal. Fiquei um tempo sem estudar, fui fazer EJA. E aí eu já quis já entrar na faculdade. Agora estou muito feliz fazendo pedagogia. E é uma das nossas leitoras mais assíduas, né, Valquíria? Está em todos os encontros, lê de tudo. Eu falo que é a nossa alegria do clube de leitura. E a Valquíria, gente, se prepare, porque ela só traz história que faz a gente ficar emocionado, assim, de vida, E eu acho que a literatura é isso, né? Eis a materialidade do que o Cândido fala, dessa humanização. Você é um presente para nós, viu, Valquíria?
Bom, gente, Vocês que são para mim, Karina, vocês não sabem, não têm noção. que coisa boa. Projeto, olha quanta coisa que nós vamos ler até novembro. O bom, gente, que o vestibular da FUVEST, a professora Érica, aí que tem os alunos que têm aula com a professora Érica, já devem saber, né? A FUVEST é uma prova muito bem feita. E a gente vai trazer, durante as leituras, algumas questões de obras que já caíram, para vocês perceberem que não dá para fazer a prova sem ler. Eles fazem perguntas capciosas, eles fazem perguntas assim, eu lembro de uma pergunta do Mayombe, o que acontece para chegar nesse diálogo? Você tem que lembrar, inclusive, o que acontece para chegar no diálogo lá entre os personagens, né? Tinha uma pergunta lá, por que sem nome chama sem nome? Então, não dá para fazer resumo para ir para a prova da FUVEST. Tem que ler e tem que ler bem. E o Will falou uma coisa que para nós é extremamente importante, as edições. Né? Você pega, por exemplo, aqui A Relíquia, que estava na lista até do ano passado, você pega algumas edições, ó, que tem notas explicativas, isso às vezes ajuda ali no processo de leitura. O que nós fizemos para dar conta desses livros? A gente vai começar bem leve. Nós vamos começar, fizemos aqui o cronograma, né? A gente começa só com Quincas Borba, até 15 de julho. 15 de julho vai ser o nosso próximo encontro, às 19 horas, só Quincas Borba. Mas aí depois, para o dia 19, a gente vai alternar poesia e romance. Então, para o dia 19, a gente já vai para Angústia e Poemas Escolhidos, do Gregório de Matos. 15 de julho, você terminou já Quincas Borba lá no início de julho, já manda ver, já começa, tá? Setembro vai ser a vez de Campo Geral, é lindo, a história do Miguelim, é a primeira novela esqueci o nome do box, cadê? Esse aqui, ó. Corpo de Baile. Corpo de Baile. Corpo de Baile. Primeira novela do Corpo de Baile é a história do Miguelim. E a última novela, não vai cair na FUVEST, mas se vocês amarem o Miguelim, vocês vão querer ver, é Buriti, que é a história do Miguel, que é o Miguelim grande. Então, é lindo, é sensível, é um mundo no olhar da criança. Depois, o Romanceiro da Inconfidência. Eu descobri o Romanceiro da Inconfidência, a leitura, porque eu não tinha realizado nesse projeto da FUVEST. E, olha, eu fiquei muito apaixonada por esse livro. Eu achei que ia ser, nossa, vai ser um porre, poesia mesclado com história, não vai ser legal. Gente, é lindo, é emocionante. Foi uma das melhores leituras que eu fiz em 2020. Terra Sonâmbula, Mia Couto, Literatura de Moçambique, Mensagem Fernando Pessoa, vão ser as leituras de outubro. E novembro, para a gente terminar, 9 Noites e Alguma Poesia. 9 Noites também dá uma visão antropológica para nós, tão bacana, até de estrutura narrativa. A gente tem mais de um narrador no livro e eles vão se alternando. E o que é o bom dessa lista? É o terceiro ano que a FUVEST está com essa lista. Mudaram só 3 obras esse ano, que é o Terra Sonâmbula, Mensagem e só, né, que saiu, que entrou. Alguma poesia, professor, poesia. Saiu Claro Enigma e entrou alguma poesia. Isso. Saiu Mayombe, né? Saiu Mayombe, entrou Terra Sonâmbula, saiu Claro Enigma, entrou alguma poesia, e Mensagem entrou no lugar de qual? Da Relíquia. Foi a Relíquia, né? A Relíquia, né? Isso. Português, né? Eles substituíram aí Drummond por outra obra do Drummond. Drummond por Drummond. Por literatura português de Portugal, né? E africana, por africano. Foram os que mudaram. Mas vocês vão ver, assim, que eles não dão ponto sem nó, não. São ótimos livros, são excelentes livros. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente começa, então, aqui tem um cronograma, as datas certinho. Nós vamos começar com Quincas Borba, então, 15 de julho.
Façam, gente, aquele esqueminha, já pega o livro, já vai, olha lá, ó, né? Quem for usar, ele tem domínio público também, mas quem for usar a edição, você pega lá, é um livro que tem aqui 240 páginas, já divide aí na semana para você, põe post-it, marca com post-it, para ajudar você nessa leitura. E o Machado de Assis, o que é a principal característica dele? Ironia, o deboche. Machado de Assis é engraçado, ele conversa com o leitor, né? O Machado de Assis, ele foi tão à frente do tempo que até hoje as pessoas têm dificuldade de classificá-lo, né? Tem gente que fala assim que ele começa no romantismo, mas tem o seu ápice no realismo. Já vi grandes críticos literários falar que ele não é nem uma coisa nem outra, né? Ele foi uma pessoa tão incrível que ele é até difícil de você classificá-lo ali dentro de uma escola literária, né? A professora Érica já até colocou o link aqui, já é uma obra que está em domínio público, então é fácil vocês conseguirem também em PDF. E aí, no nosso próximo encontro, é importante que todos venham tendo lido o livro, tá? Então, vamos nos organizar, programar para que a gente consiga fazer essa leitura. Érica, você quer acrescentar alguma coisa dessa próxima leitura que nós vamos fazer? Enquanto isso, eu vou colocando a lista de presença para que todos preencham aqui no Forms Convivente. Não, eu vou... A única coisa que eu acho que é importante a gente também de mencionar aqui para eles, aliás, para todos, né? É que esse site do domínio público, ele esteve, assim, numa situação quase que crítica de retirada do ar, né? Então, sempre que eu ofereço o domínio público, eu faço essa campanha, né? Eu estou vendo todos vocês aqui, cada um fez uma campanha bonita sobre alguma coisa, então eu vou fechar estimulando, né, a utilização desse conjunto de PDF. Não é só o Machado de Assis, entrem dentro, bem dentro do site, busquem os autores que às vezes vocês querem por outras questões, né, que não sejam só de vestibular, porque quanto mais a gente usa, mais o algoritmo reforça, né, e mais o MEC continua a manter, né, a dar manutenção do site, tá? Então, a minha dica de eu ter colocado, eu sempre coloco nas aulas também, é para isso, é para reforçar, porque o Brasil é isso aí que a Valquíria disse tão brilhantemente. É um país em que há professores que nos proíbem de usar os livros, de ler os livros, que é a principal função dele, né? Em que as bibliotecas estão fechadas, quando elas não são inexistentes, ainda mais para nós que estamos no interior, né? E ele é a arma, sim, dos nossos momentos de tecnologia digital. Então, se puder fazer a opção por ele, eu peço em nome do site, porque eu sei da importância dele, inclusive também para uma parcela que a gente não levantou aqui, que é a que não pode comprar o livro. Adoraria comprar, né? A gente tem, qualquer um de nós aqui tem aquela brincadeira do eu quero que o meu box chegue. É hoje o dia que o meu clube manda meu livro. Eu vou abrir, peraí que eu vou pegar até um vinho ali, porque é um momento de êxtase. Mas isso não é, né, gente? Vocês sabem como é que eu falo disso? Isso não é a realidade. Isso é minoria, nós somos elite, se nós estamos dentro desse grupo. Então, eu deixo a minha palavra pela tecnologia digital, tá bom? No mais, olha, eu acho que vocês deram um show para todos nós aqui que viemos como convidados. As falas foram emocionantes. Eu esperava que fosse bom, mas olha aqui, eu estou saindo daqui muito mexida. Da próxima vez vou vir um pouquinho mais preparada, porque até chorar eu chorei. E eu nem sabia que eu ia chorar, e eu não gosto muito de chorar. Né? Emocionar é uma coisa assim que eu tento me segurar muito. E eu gostaria de encerrar minha fala me dirigindo aos alunos com uma frase da Isadora, que eu gostei muito, viu, Karina? E depois eu dou tchau. Lembrem-se o que a Isadora disse para vocês. Se você não lê, alguém terá que explicar o mundo para você. Vai para a cama hoje pensando nesse mantra. Escreve na parede, na camiseta, lá no espelho do banheiro, na porta do quarto. Depois você baixa o Quincas Borba. E amanhã você me conta, ou segunda-feira a gente já começa a brincar de rir daquele doido, daquele Quincas Borba, né? Lembrem-se, tá? E para brincar um pouquinho com a Karina, gente, ela só gostou da Moreninha e perdoou a Moreninha, porque
porque o sonho dela é o Rio de Janeiro. Então, ela já com 13 anos queria estar na Pedra da Moreninha lá em Paquetá. Vocês nem imaginam isso, entendeu? Não é, Karina? Ela com a cabeça confirmando, né? Eu sou apaixonada com o Rio de Janeiro. E tem um amigo meu que está aqui fazendo mestrado, ele é de Honduras, e ele vai embora esse mês. E desde que ele chegou no Brasil, eu falo assim, eu vou te apresentar ao Rio de Janeiro. E a gente organizou essa viagem da última semana dele aqui, só que culminou que seria agora, né? Não deu para viajar por conta da pandemia, ele foi para o Rio sozinho, tá lá e que manda foto, e eu fico chorando aqui, porque a Érica é carioca, e ela sabe que eu sou apaixonada com o Rio de Janeiro. Foi. Então, obrigada a todos, viu, gente? Meu abraço, precisarem de mim. A partir de hoje eu sou de Adorim. Ah, sim, vou reclamar também, né? Eu vou lutar muito pelo Graciliano Ramos, entendeu? Porque eu já vi que a adoração aqui, ela puxa mesmo, né? Ela puxa o Guimarães, puxa, é rosa, rosinha, rosado, roseta, rosão. Não, Angústia é um dos meus favoritos também. Eu vou trabalhar para o Clube de Adorim, tem uma barra de Adorim, barra Fabiano, barra, assim, né? Vou fazer aqui é top 2, viu? É o segundo autor preferido do clube, Graciliano. É o segundo. Aguardem-me. Traremos os gracianos para conversar. A baleia ali, Érica, a baleia ali em cima, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quem que vive sem baleia? Quem que acorda sem baleia? Quem que baleia lá em cima? Baleia? Quem que não é cabra? Aí, ó, vi gente falando aí do Morte e Vida Severina, né? É assim, a gente está aqui para fazer os contrapontos. Obrigada, viu, a todos, aos alunos também, viu? Parabéns. A Érica tem sempre uma perspectiva, né? Ela é mais João Cabral que Drummond, ela é mais Graciliano. Adoro. Eu adorei o Josi Glass falou, ler é um ato de resistência. Então, bora, eu vou resistir à maioria. E os alunos, pessoal que vai começar, que vai fazer vestibular, tem dúvida? Tem alguma questão que vocês querem perguntar? Karina, tudo bem? Meu nome é Andréia. Primeiro, desculpa pelo atraso, eu acabei recebendo ligação no começo da aula, então acabei chegando um pouco atrasada, da aula não do encontro. Quero agradecer a oportunidade de fazer isso daqui, vocês não fazem ideia. E aí eu entrei, e aí eu escuto uma declaração como essa, né, da colega falando da questão do acesso aos livros, e eu queria contar só um pouquinho para vocês o que é o Clube de Adorim para mim. Eu sou aluna de escola pública, e no meu ensino fundamental eu tive uma professora chamada Leni, e a Leni, minha professora de português. Minha escola não tinha biblioteca, na verdade tinha, mas a gente não sabia, a gente descobriu muitos anos depois que a escola tinha biblioteca, porque como era fechada, os alunos não sabiam que ela existia. E a Leni, ela andava pelos corredores da escola, aqui em São Paulo, com um carrinho de feira, cheio de livros. E ela vivia com aquele carrinho, a gente ajudava a Leni a subir com aquele carrinho, descer com aquele carrinho, subir com aquele carrinho, descer com aquele carrinho. E tinha uma coisa mágica naquele carrinho, que era o seguinte, você podia pegar o livro que você quisesse, e não tinha um trabalho de escola, você lia o que você quisesse, e de vez em quando ela tinha umas coisas assim, a gente lia Christiane F., drogada e prostituída aos 13 anos, a gente lia, uau, a gente lia Feliz Ano Velho, tinha palavrão e cena de sexo, e a gente olhava e falava, cara, essa professora é muito louca, essa professora, uau, ela me liberta. Isso, gente, lá em 1900, eita, entregando, que coisa feia, lá em 1990, né? Imagina, a professora tinha um livro chamado Perfume, que era um romance de época. Enfim, maravilhosa, Leni. E a Leni, ela era ela tinha crush no Carlos Heitor Coni. Era um crush, na época ela já tinha crush no Carlos Heitor Coni. Então ela começava toda a aula dela, todas as aulas, não interessava o assunto, com uma crônica do Carlos Heitor Coni. Eu não sei se, e eu não tive a oportunidade, a vida me tirou a oportunidade de dar um abraço, eu dei vários, tá? Mas depois de adulta, de dar um abraço na Leni e agradecer por ela ter transformado a minha vida. Porque foi isso que ela fez. Hoje eu sou professora por causa da Leni. Foi ela.
E eu espero que onde ela estiver, que ela saiba que ela vai ter de mim uma profunda gratidão. Porque mesmo num cenário tão adverso, eu encontrei a Leni. E confesso que eu tenho um pouco de inveja, porque hoje eu quero ser a Leni. Então, o Diadorim, para mim, é um encontro com várias Lenis. Vocês, quando eu olho para vocês, vocês são as minhas atuais Lenis. Então, muito obrigada pela oportunidade do fundo do meu coração. Como é que a gente fala? Nossa, tá difícil hoje, hein? Como é que a gente fala? A gente fica muito feliz com esse depoimento, Andréia, porque, assim, a gente que já começou o Diadorim lá, já tem o quê? 5 anos, Tainá? A gente, todo encontro nosso era uma coisa assim, será que vai vir alguém? E a gente montava aquela mesa de café na biblioteca e levava os livros, e era mala, né? Porque a gente gostava de decorar, às vezes eu inventava de levar minha máquina de escrever, que tem 100 quilos. E a gente ficava assim, vai ter alguém, vai ter alguém. E hoje, cada encontro do Clube de Adorim chega uma pessoa que encanta mais, que encanta mais. O penúltimo foi o Gilson, que é um cara do teatro do Rio de Janeiro, que faz o Riobaldo em cena, e ele surgiu no clube, porque viu no Instagram, veio fazer o Riobaldo vivo, a cores ali para nós. Então, assim, que fala, Andréia, e só pela sua fala, eu já vi que você vai ser inspiração de muitos seus alunos, porque você fala de um jeito que nos toca muito. E a gente fica muito feliz de ter você aqui no nosso clube. Muito legal. Eu vou fechar a câmera, porque eu sou chorona, então tchau. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Direto de São Paulo, direto da FUVEST, eita, eu sei o quanto que isso assusta. Então, obrigada de verdade. Obrigada, Andréia, obrigada. E taca feliz ano velho nos alunos, o Jô está colocando aí no chat. Gostaria muito de tacar feliz ano velho nos alunos. Ai, gente, eu fico lembrando a polêmica agora recente da Anne Frank, né? Mas isso a gente pode deixar para o próximo encontro. Queridos, é isso, muito obrigada. A gente já tem um encontro. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, se nós já podemos encerrar. Então, obrigada demais. Esperamos vocês aqui. Karina, já perdi inscrição, quero chamar um amigo. Posso? Pode. A gente vai deixar essas inscrições abertas. Então, convide seus colegas, divulgue o nosso clube. E dia 15 a gente está de volta. Acompanhem lá no Instagram, que nós sempre vamos divulgar os recadinhos por lá. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por estarem aqui conosco. Um abraço e boa noite a todos.